Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Eu ensino ultrassonografia musculoesquelética já tem 11 anos e durante esse trajeto dei vários plantões de clínica e conheço vários colegas que ainda vivem de plantão de clínica e muitos ainda devem estar exaustos relacionados ao plantão de clínica. E será que existe uma saída? Então, quero saber se você já ouviu falar sobre a ultrassonografia musculoesquelética. Vem comigo que nesta live eu vou te falar um pouquinho mais sobre ultrassonografia musculoesquelética. E o tema da live é quantos exames de ultrassom musculoesquelético são necessários para você substituir o seu plantão de clínica. Bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Matheus Queiroz, sou médico radiologista, especialista em imagem do sistema musculoesquelético e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado, praticando aí mesmo do próprio serviço. Então, se você tem interesse, já se inscreve aqui no canal, já segue para não perder nenhuma dica, nenhum conteúdo. E aí, quantos exames de ultrassom musculoesquelético são necessários para a gente substituir o plantão de clínica? Primeira pergunta, qual que é a importância desse tema, né? O que é este tema? Então vamos analisar qual que é a história natural do estudante de medicina. Então a história natural do estudante de medicina é se tornar médico. E o que acontece com a grande maioria dos colegas médicos assim que eles saem da faculdade, né? Então ele se torna médico e a principal fonte de renda são os plantões de clínica. Então a grande maioria dos colegas terminam a faculdade e começam a dar plantões de clínica. Isso aconteceu comigo também. A primeira coisa que eu pensei quando eu terminei a minha faculdade foi já pegar alguns plantões de clínica, já começar a ter uma fonte de renda para pagar as próprias contas, né? Já sair de casa, já se sustentar. Lembro que quando eu tinha acabado de formar, isso aí tem mais de 10 anos, hein, pessoal? Era em torno de R$ 1.100. Era R$ 1.100 ali um plantão de 12 horas. Bruto. 1.100 bruto, né? Então, até para a gente fazer as nossas contas da nossa live aqui, coloquei um valor estimado aí de R$ 1.200. Ou seja, o valor hora de R$ 100 em média. Então, conversando com vários colegas de diversas regiões, em alguns lugares é um pouquinho mais, em outros lugares um pouquinho menos. Então, chegando aí nessa média para a gente fazer algumas contas. E qual que é a perspectiva ali de evolução? Então, e qual que é a perspectiva? Então, algo que assim, o médico ele não se atenta muito, e é fundamental, isso aí é importante para todos os médicos, é o planejamento financeiro. Então, se você não se programar, se você não tiver um planejamento financeiro, você pode se estagnar na sua carreira. Por que acontece isso? Porque você acaba se acostumando, entrando em uma zona de conforto. Então, o valor do plantão não mudou desde a época que eu formei, mas o valor do nosso dinheiro mudou e caiu muito. Só vocês compararem o custo dos itens de consumo. Praticamente dobraram, né? Então, se você recebe o mesmo valor há 10 anos, você perdeu o valor naquele trabalho. O seu trabalho ali foi desvalorizado automaticamente porque ele não acompanhou o índice da inflação. Então, isso que a gente tem que ter consciência. Tem muito médico que às vezes não tem consciência. Se você não está recebendo a correção ali da inflação, você está tendo ali uma redução do seu salário automaticamente. Então, isso aí é um item importante. E é isso que eu tenho percebido com os plantões, né? Eu não vejo esse reajuste salarial dos plantões de clínica. Então, a perspectiva ali não é tão boa, tão excelente. Claro que vai depender da região, do objetivo de cada um, mas a grande maioria acaba realizando os plantões ali para se sustentar e até como um meio para se aperfeiçoar e atingir um outro objetivo, se subespecializar. E é importante também, eu até baixei alguns dados aqui para a gente tentar entender como é que vai ficar cada vez mais. Então, saiu a demografia médica pelo Conselho Federal de Medicina de 2023. Então, vamos lá. E olha só que legal, o número de médicos que a gente tem hoje no Brasil. Aqui eu estou compartilhando no YouTube, mas eu vou falar os dados aqui para vocês. Então, médicos hoje no Brasil a gente tem
564.385 médicos, ou seja, mais de 500 mil. E deles tem a porcentagem de médicos generalistas, que não têm especialidade, e de médicos especialistas. Então, são 270 mil generalistas e 294 mil especialistas. Ou seja, os médicos que resolvem se aperfeiçoar são em torno ali de 52%. Então, um cálculo mais grosseiro, dos médicos no Brasil, 50% fazem uma especialização e os outros 50% são generalistas. E essa aqui é a data de atualização desses dados, 10 de fevereiro de 2023. Então, mês passado, muito atual. E aí a gente chega em uma curva, né? Vou até aumentar aqui para quem está acompanhando pelo YouTube. Então, numa curva exponencial. Então, a curva é do número de médicos por ano, né? Os indicadores de evolução. Então, a gente começa a ver que a curva ela estava aumentando aqui com o número de médicos, com a explosão do número de faculdades, ela acentua. Então, ela começa a acentuar. Hoje, ó, somos 545, né, aquele dado que eu falei. E olhando aqui, praticamente dobrou desde 2005. Desde 2005 dobrou o número de médicos. Então, cada vez mais vai ter mais médicos no mercado. E como o primeiro ponto que o médico procura é o plantão, dificilmente ele vai aumentar o valor, ele vai ser reajustado. Então, e isso que está a importância desse tema hoje. Qual que é a grande importância? A importância é, se você é médico, você precisa se planejar. E uma frase que é muito marcante, que já tomei várias decisões pensando nessa frase é: você sempre pode estar vivendo melhor eu digo com mais qualidade e ganhando mais. Então, de repente, é só você se mudar de cidade, mudar para uma cidade que você gostaria de viver, e às vezes lá você vai ser melhor remunerado. Mas como é que você atinge isso? Você precisa sair da sua zona de conforto, o que acontece com vários colegas. A partir do momento que você tem uma fonte de renda e entra na zona de conforto, seja em um plantão de clínica, alguns não conseguem largar essa zona de conforto, porque é ali que eles sabem ganhar dinheiro. Então, para sair da zona de conforto, você tem que abrir mão de algumas coisas para depois começar a viver melhor e até ganhar mais. E foi o que aconteceu comigo. A minha mentalidade, assim que eu formei, foi o quê? Quando você está estudando, você não tem muita renda, sem família para sustentar, sem filho, então qualquer fonte de renda acaba sendo uma boa fonte de renda. Então pensei assim, pô, formando eu posso simplesmente dar 2 plantões na semana e ter uma boa remuneração e ter uma vida tranquila, uma vida boa. E se eu tomasse essa decisão há 10 anos, hoje eu não estaria numa condição tão boa para ter uma família, para sustentar uma família, para fazer das coisas que eu gosto. Então, o que acontece ali? Às vezes a gente vive uma ilusão de se formar e achar que o plantão é um dos melhores caminhos. E graças a Deus, graças a um técnico, eu tive um mentor, que foi meu pai, eu resolvi me especializar e fiz radiologia e me subespecializei em imagem musculoesquelética. Então, eu lembro exatamente o dia que eu resolvi entrar de cabeça na radiologia. Tinha acabado de dar um plantão de 24 horas e a hora que eu cheguei, eu já estava fazendo radiologia. Eu entrei na sala de ultrassom, no ar-condicionado. Quem já trabalhou com ultrassom sabe que é uma máquina fantástica, são os olhos da medicina, e evoluiu muito as máquinas, então está cada vez melhor. E aí, quando eu cheguei no meu rodízio na sala de ultrassom, estava exausto do plantão de clínica, e eu tinha pensado, ou eu vou estudar mais clínica, fazer uma residência de emergência, fazer uma residência de clínica médica, ou eu vou mergulhar de cabeça aí na radiologia. E a hora que eu cheguei ali, aquele ambiente mais confortável, com ar-condicionado, sempre gostei da medicina investigativa, ainda mais pela imagem, aí eu tomei a decisão de mergulhar de cabeça. E aí algumas dicas para você de como fazer isso, como você começar a largar os seus plantões de clínica. Primeiro item é se planejar. Você precisa ter um objetivo claro. Então, se você cai na sua zona de conforto, não tem um objetivo claro, você não consegue sair dela. Então, você precisa ter um planejamento. Então, se você está no plantão de clínica, quer se aperfeiçoar, quer fazer ultrassom, você precisa ter um caminho, um planejamento.
Segundo passo, que ajuda muito e dá muito conforto, ter uma reserva de emergência. Então, qual que é a armadilha que a gente tem que evitar? Principalmente quem está se formando ou quem está mais tempo aí na vida dos plantões. É não elevar o padrão de cara, porque se você eleva o padrão, você começa a ficar dependente da remuneração do plantão. E se você tem um planejamento, você consegue fazer uma reserva, você consegue poupar um valor que vai te dar conforto de ficar sem trabalhar durante meses, justamente para você poder investir na sua formação durante esses meses. Então isso é fundamental, se planejar, ter uma reserva, não aumentar o padrão para você conseguir uma reserva cada vez maior. E um ponto crucial é investir na sua educação. Você precisa investir, seja num curso de aperfeiçoamento, numa residência médica, em cursos. Então, um médico, para ele se destacar, para ele ser valorizado, ele tem que investir na formação dele. Então, isso também eu aprendi com colegas mais experientes, que você tem que separar uma parte do seu salário para sempre estar investindo em você, investindo na sua profissão. Então, até hoje, eu invisto anualmente um bom valor ali do que eu recebo para fazer novos cursos, para estudar, para participar. E isso é fundamental para você continuar evoluindo e crescendo na profissão. E qual que é uma das alternativas? Uma das alternativas é a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é uma área que existe um grande número de pedidos de exame e existem poucos colegas que dominam de fato a ultrassonografia, e principalmente a ultrassonografia músculo-esquelética. Então, tem poucos colegas, a gente considerando essa... E foi muito interessante essa demografia médica que o Conselho Federal de Medicina publicou, que aqui eu estou falando aqui para todos os estados do país, que você vê que a maior densidade populacional de médicos é ainda o Sudeste. Então, se em várias regiões já tem uma densidade menor de médicos, imagina a quantidade de médicos que realizam ultrassonografia. E aí a gente vai subnichar mais um pouco. E os médicos que realizam ultrassonografia e dominam a ultrassonografia musculoesquelética? Então aí a gente enxerga que existe uma grande oportunidade de você se diferenciar na sua área. Então existe cada vez uma demanda maior desses exames. E tem poucos colegas que realmente dominam de fato este exame. E falando da ultrassonografia musculoesquelética, quais são as formas de remuneração com a ultrassonografia? Então, sim, uma das formas de remuneração é você fazer uma agenda. Então, como é que funciona uma agenda? Então, para quem não tem contato nenhuma com a radiologia, com a ultrassonografia, uma agenda é onde você marca os seus pacientes, seus exames, e você pode trabalhar em uma clínica, um serviço de imagem, e você vai lá e atende esses pacientes. Você organiza sua agenda, eu quero fazer uma agenda aqui segunda de manhã, terça à tarde, quarta à noite. Então, vários serviços, principalmente aqui no Sudeste, tem opção para você trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Então, existe, para você ver a demanda de exames que existe de ultrassonografia. Então, aí você pode organizar suas agendas. Isso você já começa a ganhar uma qualidade de vida, né? Que os plantões, principalmente noturnos, você acaba não dormindo, você acaba abrindo mão da sua saúde. E quando você organiza uma agenda, quer trabalhar só de manhã, só à tarde, você começa a ter mais qualidade de vida nessa decisão. Então, você pode ser remunerado realizando agendas e também se você optar por fazer procedimentos. Então, cada vez mais tem evoluído a medicina regenerativa, a medicina da dor, a medicina do esporte, em que você começa a tratar, né, a dor do paciente, e com infiltrações, com injeções de substâncias medicamentosas ali, que vai direto ao ponto. Então, isso tem evoluído muito. E para quem, um médico intervencionista, um médico da dor, um médico do esporte, ele sabe que ele precisa dominar a ultrassonografia musculoesquelética, é um requisito, porque através do ultrassom, o ultrassom vão ser os olhos para os procedimentos. Então, tem muitos colegas que estão se aperfeiçoando nessa área. E eu nem vou usar essa área como exemplo, porque senão não precisa nem de 2 procedimentos para você substituir seu plantão de clínica. Eu vou falar mais pelo cálculo de uma agenda padrão que a maioria dos colegas acabam realizando. Então vamos lá, pessoal. Quem não tem noção nenhuma da área, agora eu vou falar alguns valores que
que são praticados no mercado e até opções que você tem de aumentar o seu faturamento, né? Porque vários colegas às vezes não enxergam algumas oportunidades que existem na região, na frente deles ali, na cidade. Então sempre existem alternativas para você aumentar o seu faturamento. Falando de agenda, né? A gente tem a fonte de renda, o que enche a agenda, a gente tem os pacientes. Os pacientes, eles podem ter um convênio. Então, o convênio, em média, considerando aí a média ali das regiões, acaba pagando cerca de R$ 30 por exame. Existe também um mercado particular. Então, particular vai variar muito se você está no interior do país, se você está no interior do seu estado, se você está numa cidade que tem uma densidade populacional mais alta. Então vai variar ali de R$ 50 a R$ 250. Mas por que essa variação tão grande? Que também vai depender se você tem o seu próprio serviço, se você tem seu ultrassom, atende na sua sala, ou se você trabalha para uma clínica. Então, quando você trabalha para uma clínica, você recebe uma porcentagem. Então, se é um exame particular, sua porcentagem acaba sendo maior e você pode chegar aí nesse valor ali, uns R$ 50 por exame. Se você faz na sua própria clínica, você pode receber R$ 250. E também existe, pessoal, um mercado que são as prefeituras. As prefeituras muitas vezes são carentes de médicos para a realização de exame. Então já fica aí uma dica prática para você na sua região entrar no site da prefeitura, procurar licitações, participar de licitações, de leilões, para ganhar algum contrato, para você assumir algum contrato de exames para você realizar esses exames. Então, se você tem o seu aparelho, você pode pegar alguns contratos com remuneração de R$ 100, aí vai variar muito na região, mas eu mesmo já trabalhei, já peguei alguns contratos que pagam ali pelo menos R$ 100 no exame, e aí vai depender também. Várias empresas assumem esses contratos e contratam médicos terceiros para a realização do exame. Então, se você for contratado, você vai receber uma porcentagem desse exame, que daí pode variar também de R$ 30 a R$ 50. Então, não vai mudar muito disso. Então, aí coloquei alguns valores, vou até colocar aqui na tela, mais ou menos a média. Então, convênio, R$ 30, particular de R$ 50 a R$ 250, prefeitura ali vai depender. Se você for contratado, pode ganhar 25, 30 ou até R$ 100 se você tiver seu aparelho, se você fechar o contrato ali na região. Então, a gente falou aí um pouquinho sobre os valores que o médico recebe por exame e queria saber aí de vocês o que vocês acham, como que tem sido os valores aí na região de vocês. Agora, para a gente fazer o cálculo de quantos exames você precisa para substituir o seu plantão de clínica, a gente precisa saber o seguinte: quantos exames um médico consegue realizar por hora em uma agenda? O que é possível? Então, isso vai variar muito também. Vou colocar aqui uma média de quantos exames o colega consegue fazer por hora. Então, para vocês entenderem como é que funciona uma agenda de ultrassom. Então, se eu estou lá na máquina, tem meu aparelho de ultrassom, tem um computador, tem a clínica, o serviço que recebe o paciente, faz a ficha. Aí o paciente entra na sala, eu explico o procedimento, prepara ele, que músculo esquelético é um exame muito simples, não precisa de um preparo. Normalmente são de articulações, então o paciente já está pronto ali para você realizar o exame. Aí você faz o exame, termina o exame, depois você vai gerar um relatório e depois o paciente sai da sala e começa o processo novamente. Então, um exame, para vocês terem noção, ele acaba sendo realizado muito rápido. O que às vezes gasta tempo é a entrada e saída do paciente, a explicação, a atenção que você dá ali. E em média, pelo menos aqui na minha região, falando de ultrassom musculoesquelético, que é bem mais rápido que os outros tipos de ultrassonografia, você consegue, com qualidade, facilmente realizar de 10 em 10 minutos. Com qualidade mesmo. Tem gente que faz muito mais. É possível fazer mais? É possível fazer mais. Sem perder qualidade? Sim. Estou colocando ali uma agenda tranquila. Então, colocando de 10 em 10 minutos, porque é um alerta muito importante quando a gente fala de ultrassonografia musculoesquelética. Um exame nem sempre é igual a um paciente. Então, quando a gente fala de ultrassom de abdômen, ultrassom obstétrico, um exame é igual a um paciente.
quando a gente fala de músculo, é muito comum o paciente chegar com pedido de ombro, cotovelo e punho. Aí são 3 exames em um paciente. Por isso que é muito fácil você fazer 6 exames em 1 hora. Às vezes vai chegar ali 6 exames em um paciente, com muita facilidade. Às vezes 2 ombros, 2 cotovelos, 2 punhos, aí já são 6 exames. Às vezes mãos e punhos, tornozelos e pés, já coloca 4 exames. Então não é infrequente de aparecer os famosos combos na ultrassonografia musculoesquelética. Então, com tranquilidade, dá para fazer um exame de 10 em 10 minutos sem perder qualidade, principalmente por causa dos combos. Então, pensando no valor da agenda e nos combos, de 10 em 10 minutos, se você faz 6 exames a R$30, a gente está falando aí de R$180 por hora. Ou seja, muito maior já que um plantão que é de R$100 por hora. E aí, colocando o valor de uma agenda por 4 horas, ó, trabalhando então de 8 a meio-dia, com qualidade de vida, vai almoçar, depois volta às 2 da tarde, trabalha até às 6. Então, fazendo de 10 em 10 minutos, com R$180 por hora, uma agenda de 4 horas dá R$720. Então, 2 agendas dá 1.440, ou seja, já ultrapassou o plantão de clínica. Então, você já começou a ganhar muito mais do que um plantão de clínica, com qualidade de vida e trabalhando menos. Ou seja, você saiu de 12 horas para trabalhar 8 e já ganhando mais. Agora, considerando um trabalho um pouco maior, dependendo, você procurando um local melhor de trabalho, trabalhando particular, fechando algum contrato. Se você atender e sua região permitir você trabalhar com exames particulares, a gente pode falar aí, sem considerar o particular de 50, vamos considerar 40 ainda, que é bem possível você trabalhar com esse valor dependendo da sua região. E mesmo que você esteja numa região que tem uma densidade populacional de médicos maior, existem as cidades periféricas que são carentes. Então, se você pesquisar, procurar, conversar, é possível sim achar alguns diferenciais. Então, se a gente considerar ali um particular a R$40, você fazendo 6 exames por hora, a gente já está falando aí, ó, de R$240 a hora. Ou seja, uma agenda de 5 horas você paga o seu plantão. Então, olha só, pessoal, estou colocando um valor bom de plantão, R$1.200. Estou colocando uma agenda realista ali de ultrassonografia, um exame a cada 10 minutos e um valor que é possível chegar. Então, comecei com um valor de 30, agora um valor de 40. E aí a gente já tem noção o quanto você consegue faturar em um período. Então, qual que é a resposta para a pergunta de quantos exames são necessários? Então, mostrei quantas horas você trabalharia, nesse caso aqui, 5 horas, ao invés de 12 horas. E agora, quantos exames? Então, os exames seriam o seguinte, a conta dos exames. Se você está ganhando R$30 por exame, seriam necessários 40 exames. Se você ganhar R$40, 30 exames. É uma grande oportunidade, cada vez mais eu vejo, sim, uma necessidade cada vez maior de médicos na ultrassonografia. E entre os médicos que realizam ultrassonografia, poucos dominam ultrassonografia musculoesquelética. Então, não é difícil você se diferenciar e ainda ser uma referência na sua região, oferecendo um serviço que muitas vezes não existe. Então, já conversei com vários alunos meus que em cidades pequenas, que se não fosse ele fazendo ali, não tinha nem atendimento de ultrassonografia musculoesquelética na região. Então, é uma oportunidade que existe e é uma forma de sair dos plantões de clínica. Então, quem investir, se aperfeiçoar em ultrassonografia e se planejar, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, ganhando mais. Então, isso é possível e é um caminho que eu já acompanhei de vários colegas. Então, você se planejando, você se organizando, inclusive também para aqueles que estão se aperfeiçoando. O que eu vejo também, durante a residência, vários colegas começam a estudar e sobrevivem do plantão de clínica. E muitos, às vezes, vão arrastando, dando plantões de clínica até o R3, e às vezes tem medo de pegar uma agenda. E aí eu falo com eles, você precisa já pegar uma agenda no início, que a sua evolução ela vai ser exponencial, você já vai estar trabalhando na sua área, você já vai estar tendo esse diferencial e recebendo um valor por isso. Então, é muito interessante observar que quando eles
tomam essa decisão de largar os plantões de clínica e falam, não, esse aqui vai ser meu último plantão de clínica, depois disso eu vou viver do ultrassom, a evolução acaba sendo muito rápida e muito fácil de chegar aí nesses números e de ser bem remunerado por isso e de ser bem valorizado também. E é claro que a evolução ela é contínua, igual eu falei no início, você precisa investir na sua formação, investir na sua carreira, se diferenciar e participar também da cadeia de valor do atendimento. Então, quando você vai fazer uma agenda, quando você vai prestar um atendimento, você tem que ter esse diferencial ali de acolhimento, com foco no paciente e sempre dando um laudo de valor para o médico solicitante, para cada vez o seu trabalho ser mais valorizado. Então, quem faz isso, mesmo em regiões de grande centro, em pouco tempo acaba se tornando a referência, pode se posicionar melhor e sim conseguir os exames particulares, conseguir exames direcionados a você, baseado no seu trabalho, no seu atendimento e na sua relação com os médicos solicitantes, ali trazendo um benefício ao paciente e um diagnóstico certeiro. Certo, pessoal? Então, vejo vocês na próxima live e vamos nos falando aí através das redes sociais. Grande abraço e até a próxima.